Às vezes pensamos que não deveríamos pedir demais. Afinal de contas, não queremos ser gananciosos, não queremos ser egoístas. Há pessoas que me dizem: Joel, se Deus quiser que eu seja abençoado, Ele vai me abençoar, Ele é Deus. Mas não é assim que funciona. Deus espera que peçamos. Tiago 4:2 diz: não tem porque não pedem. Se você não está pedindo o favor de Deus, suas bênçãos e sua multiplicação, então você não está liberando a sua fé. Conheço pessoas que pedem, mas apenas por coisas pequenas. Deus, se o Senhor me der um aumento de 50 centavos. Essas pessoas agem como se estivessem incomodando Deus com seus pedidos. Deus, se o Senhor simplesmente me ajudar a sobreviver a esse casamento, eles dizem. Não tenha essa mentalidade, mas ouse pedir por coisas grandiosas. Jesus também falou sobre isso usando as seguintes palavras: de acordo com a sua fé, lhe será feito. Isso significa que se você orar pedindo pouco, receberá pouco. Mas se aprender a orar da maneira ousada e a pedir por coisas grandes, esperando por elas e acreditando nelas, isso permitirá que Deus faça grandes coisas em sua vida. Talvez bem lá no fundo, no seu interior, você tenha um sonho, mas nunca pediu a Deus por ele. Não é errado pedir, não é egoísta. Deus espera que peçamos. A Bíblia diz no Salmo 18, pede-me e te darei as nações. Deus está dizendo, peça-me grandes coisas. Peça-me aqueles sonhos escondidos que tenham plantado em seu coração. Peça-me aquelas promessas que ainda não se cumpriram e que parecem improváveis de acontecer no âmbito natural. Durante o seu período devocional, no seu tempo de quietude com Deus, aquele momento entre Deus e você, atreva-se a lhe pedir seus mais profundos desejos, seus mais profundos sonhos. Pode parecer impossível, mas apenas seja honesto e diga: Deus, não vejo como isso poderia acontecer, mas tenho um sonho de começar um negócio próprio. Deus, estou lhe pedindo para me ajudar. Ou Deus, amaria voltar para a faculdade, mas não tenho tempo, não tenho dinheiro. Deus, estou pedindo que abras um caminho. Ouse pedir a Deus seus maiores sonhos, seus maiores desejos. A declaração de hoje é: eu declaro que vou pedir a Deus por grandes coisas em minha vida. Vou orar com ousadia, esperando e acreditando em coisas grandiosas. Pedirei a Deus que realize os sonhos escondidos nas profundezas do meu coração. Se parecer que certas promessas não irão acontecer, não vou ficar intimidado nem desistir. Vou orar com ousadia, esperando que Deus manifeste o seu poder, sabendo que nada é difícil demais para Ele. Esta é a minha declaração. Se você já entregou sua vida para Jesus, a Bíblia diz que você nasceu de novo espiritualmente. Ou seja, você estava morto por causa dos seus pecados, mas agora você foi vivificado por causa da sua fé em Cristo e agora você começou uma nova vida ao se reconciliar com Deus. Nós sabemos que o pecado ele causa separação entre o homem e Deus e por isso o mundo está dessa maneira. As pessoas estão cegas espiritualmente, as pessoas não querem saber de Deus, estão trilhando os seus próprios caminhos. E por causa disso fazem tantas coisas erradas, tantas coisas ruins e colhem as consequências disso. Mas quando Jesus entra na tua história, Ele começa a te mudar de dentro para fora. O Espírito Santo que vem morar dentro de você, Ele vai fazendo a diferença, Ele vai te ensinando os caminhos do Senhor, Ele vai mudando aquelas áreas que antes para você eram impossíveis. E por isso Jesus não pode ser somente o seu Salvador, Ele tem que ser o seu Senhor, ou seja, Ele tem que governar a sua vida. E só assim o inimigo não vai poder te derrubar mais, porque a Bíblia diz que todos os dias você terá que lutar contra os ataques de Satanás. Ele não fica satisfeito quando ele vê uma pessoa buscando a Deus, uma pessoa caminhando com Cristo. E por isso ele faz de tudo para tentar atrapalhar nossa comunhão com Deus, para nos afastar do Senhor, e a Bíblia diz que ele se transforma até mesmo em anjo de luz. Depois você lê na sua casa 2 Coríntios capítulo 11, o versículo 14. E isso significa que ele pode mostrar a você caminhos que parecem ser bons. Ele pode até mesmo colocar pessoas que pareçam gente boa, pessoas que têm um sorriso no rosto, mas que o seu coração é voltado para as coisas do mundo, para as coisas da carne, da maldade.
Então você tem que ter muito discernimento espiritual para não ser enganado. E é por isso que nós vamos orar hoje pedindo que Deus abra os seus olhos, porque infelizmente nós estamos rodeados de pessoas invejosas, pessoas que não querem o nosso bem, mas que se fazem de boazinhas, só que a intenção do coração delas está errada. Então saiba de uma coisa, o único objetivo do diabo é roubar, matar e destruir. Ele quer acabar com a sua paz de espírito, com seus relacionamentos, com os planos que Deus tem para a sua vida. E como você pode derrotar o inimigo? Eu vou te mostrar duas maneiras. A primeira delas é que você não precisa ter medo dele. Infelizmente, as pessoas não enfrentam o inimigo da forma que deveria. Elas não usam a autoridade do nome de Jesus e com isso elas aceitam que o inimigo entre em suas vidas. Mas a Bíblia diz uma passagem muito importante que está lá em 1 João capítulo 5, que eu quero ler para você. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que nasceu de Deus está protegido e o maligno não o toca. Amém? Aqui está dizendo, irmãos, que nós que somos cristãos, por mais que a gente peque, a gente não vive mais na prática do pecado. E como nós estamos do lado de Deus, o maligno não nos toca. O diabo não tem poder contra a sua vida, meu irmão. Por isso você não precisa ter medo. Eu costumo dizer que as pessoas têm medo do diabo até descobrirem que é o diabo que tem medo delas. Porque o inimigo sabe que quando você entregou a sua vida para Jesus, você foi para o lado do vencedor e agora ele não pode mais te tocar. Então tome posse dessa promessa. Amém? No Novo Testamento nós lemos mais de 30 vezes que os cristãos estão unidos em Cristo. Ou seja, o diabo, se ele quiser te atacar, ele primeiro precisa passar por Cristo. E com isso é impossível ele vencer essa batalha, porque Jesus já o derrotou há 2000 anos atrás, ali na cruz e na ressurreição. Amém? Mas para isso vem a segunda maneira de vencer o inimigo. Você não pode dar espaço para ele. Amém? A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, o versículo 27, que nós não devemos dar lugar ao diabo. Ou seja, Satanás não tem lugar na sua vida, a menos que você abra uma porta e deixe que ele entre. Quando Jesus entrou no seu coração e na sua vida, não sobrou nenhum espaço para o diabo. Mas isso não é suficiente para você ter um coração sempre protegido. Você precisa ter um coração cheio do Espírito Santo. E o próprio Jesus falou sobre isso, e eu quero ler para você antes de nós orarmos. Está em Mateus capítulo 12, o versículo 43 ao 45. Preste muita atenção. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra, e diz: voltarei à casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Olha isso, irmãos, que coisa séria. Aqui Jesus está dizendo que quando ele entra na vida de alguém, o inimigo bate em retirada. Ele tem que sair porque Jesus tem toda a autoridade. Mas se essa pessoa não protege o seu coração, ou seja, se ela se desvia dos caminhos do Senhor, ela começa a praticar aqueles pecados antigos, ela começa com as velhas amizades e ela não preenche a sua alma com a palavra de Deus, então o inimigo, assim que ele percebe que a pessoa está vazia, ele volta e ele traz consigo espíritos piores do que ele. E Jesus completa dizendo que o estado final daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então, meus irmãos, este é um alerta para todos nós. Nós precisamos guardar o nosso coração. A Bíblia diz em Provérbios 4:23 que se existe uma coisa importante que nós devemos guardar na nossa vida, é o nosso coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Então, meu irmão, eu creio que você não chegou aqui por acaso. Se você está ouvindo essa mensagem, Deus está te dando um alerta para que você volte para os caminhos dele. Oh, meu querido, não deixe para depois,
porque Jesus quer ser o seu Senhor, o seu Salvador. E a melhor maneira de colocar um fim nos maus hábitos, nos pecados escondidos, é buscando ao Senhor de todo o teu coração. Não é na sua força, não é na sua boa vontade que você vai vencer o pecado, mas é através do Espírito Santo de Deus que habita em você. Amém? Então nós vamos orar agora. Se você puder, você vai fechar os seus olhos e você vai clamar a Deus junto comigo. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esta mensagem. Oh, meu Pai, quantas lutas nós temos passado. Senhor, quantas pessoas agora, Pai, estão oprimidas pelo diabo porque deram lugar ao diabo. Elas deram espaço para o inimigo e agora elas não conseguem mais voltar para a Tua presença. Senhor, mas agora na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu quebro essas correntes, eu cancelo os planos do diabo contra esta vida, eu repreendo todo o mal contra esta casa, contra esta família. Senhor Jesus, eu venho te pedir, enche essa pessoa com Teu Espírito Santo, traga de volta a alegria da salvação. Oh Jesus Cristo, eu venho te pedir, acampa os Teus anjos, Senhor, ao redor desta pessoa, que ela sinta vontade, meu Pai, de voltar para o louvor, voltar a pregar, voltar a ter comunhão com os irmãos, meu Pai. Em nome de Jesus eu creio, não foi à toa que o Senhor colocou esta mensagem no meu coração, mas o Senhor quer trazer de volta as ovelhas perdidas, pessoas que hoje estão num estado pior do que antes. Jesus, venha reverter essa história, expulsa todo o mal em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo toda a obra de macumba, todo o que foi enviado contra esta pessoa para causar divisão, para destruir relacionamentos, para acabar com a vida sentimental e espiritual. Satanás, sai desta vida agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te peço, reveste essa pessoa com a Tua força, com a unção poderosa do Espírito Santo, que essa pessoa, meu Pai, sinta um renovo, ó Deus, por saber que ela pertence a Ti, por saber que ela é mais do que vencedora, e que o Senhor, meu Deus, tire todo o medo, Senhor, de perder a vida, medo do inimigo, medo de não dar conta, de não resistir às tentações. Senhor, a Tua palavra diz que nós não devemos temer, porque é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos encoraja a cada dia, e o Senhor prometeu que estará conosco até a consumação dos séculos. O Senhor estará conosco em todos os momentos, nos bons e nos momentos difíceis. Por isso eu te agradeço, meu Pai, porque é pela fé que nós alcançamos o perdão, a salvação, a cura para as nossas enfermidades. Nós recebemos pela fé a Tua graça maravilhosa. Oh, meu Pai, eu te peço que esta corrente de oração não seja quebrada, que nem eu nem os meus irmãos parem de orar aqui, Senhor, mas que essa corrente venha aumentar para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meu amado, eu creio que o Senhor agiu em teu favor e basta que você entregue a sua vida diariamente nas mãos dele.